Tiago. Então vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura então desse estudo que está em Tiago, no último capítulo, né? Capítulo 5, do versículo 7 até o 12. Do versículo 7 até o versículo 12, né? E o tema dessa partezinha é paciência nos sofrimentos. Paciência nos sofrimentos. E vamos para a leitura e depois a gente vai meditando nos versículos aqui o que Tiago nos ensina, nos alerta e nos mostra como ter paciência no meio do sofrimento, né? Diz assim, Tiago 5, 7 até o 12. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, mas para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Não cair em condenação. Pois é, Tiago vem falando nessa cartazinha, sempre cada vez que a gente vai estudando, cada estudo, né, e a gente ouve assim, fala, não, mas que carta maravilhosa, né, que carta que ensina tanto para os jovens, para nós mais novos, assim, desde a adolescência, as tentações e tanta coisa que enfrenta. E eu já cheguei até dizer assim, nossa, essa carta parece que tinha que ser estudada para a igreja, né? De tanto conteúdo bom que tem, né, galera? E a gente comenta isso, né? Porque tem muito ensinamento realmente maravilhoso. E essa partezinha que exorta para a gente ter essa paciência no meio das provações, no meio das lutas, no meio das provas. A Bíblia, na verdade, ela fala muito sobre ser paciente, ter paciência, correr com paciência e tanta coisa assim, né? O apóstolo Pedro chega a dizer, até a gente é muito familiarizado com a estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito, né? Que Pedro cita isso aí, né? E por isso que fizeram a estatura de um varão perfeito baseado no que Pedro falou, né? Pedro cita, e um desses degraus, dessas qualidades desse homem perfeito tem ali a paciência. Paciência. Para a gente alcançar isso, isso faz parte da estrutura de um cristão, de um filho de Deus realmente que está crescendo, ele vai ter paciência. E Tiago começa na sua carta mesmo, que nós já estudamos aqui, ele já começa a sua carta com um alerta à perseverança e paciência nas provações, que é Tiago, ali capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4. Os primeiros estudos nossos a gente leu sobre isso. Eu vou só relembrar aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Olha o que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha aqui.
Como é que eu vou ter alegria quando eu cair em tentação, né? Em luta, prova? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A luta tem que produzir em a gente paciência. Você vê que coisa? Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, se a gente não tem paciência, está faltando. A gente tem que ter, o cristão tem que ter essa paciência, né? E ele termina a carta dele, que a gente já está aqui no finalzinho já, ele encerra a carta dele falando que é para a gente ter paciência até a vinda do Senhor. Então a paciência tem que ser até quando Jesus voltar. Até a paciência, estou esperando, está demorando demais, mas eu tenho que ter paciência, esperando até a vinda. Ele começa falando de paciência e termina falando de paciência, né? Que a gente leu aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 5 de Tiago, né? Que é para a gente ter paciência, fortalecer o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então tenha paciência para esperar. As provas e as lutas do cristão, ela na verdade são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento. Como nós acabamos de ler em Tiago, capítulo 1, versículo 4, que diz isso, né? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Paciência completa, gente. Paciência é algo maravilhoso, nos santifica, nos aperfeiçoa. E nesse capítulo 5, que nós estamos aqui estudando e já encerrando, logo no começo, nos primeiros versículos, que foi o Gabi e a Kim que deram o estudo, aqui fala sobre, já começa Tiago falando aqui dos ricos que oprimiam os pobres e que eram humilhados pelos ricos. E Tiago encoraja os pobres a serem pacientes. Coragem, os pobres, não, seja paciente, suporta esses ricos aí, que fica aí em cima de vocês e subjulgando e tanta coisa. E vocês sejam pacientes com eles aí, sabendo que é de Deus que vocês vão ser recompensados. Vocês estão servindo a Deus, não estão servindo a esses ricos, eles estão servindo a Deus. Vocês ser pacientes, vocês ser humildes ali, faz parte, deixa assim, que eu vou recompensar vocês. É isso que foi ali o estudo que o Gabi e a Kim fizeram, o anterior, né? E ele continua falando sobre isso, sobre essa paciência. Ele também encoraja a confiar no provedor e não na provisão. Porque os ricos eles tinham que trabalhar para os ricos pagavam. E Tiago falou assim, não, fica tranquilo, faça a parte de vocês. E dizendo assim, os ricos é que dá? Não, quem dá é Deus. Deus é que sustenta vocês, não é os ricos. Então é assim, isso é uma lição para nós também. A gente fica muito assim, eu dependo daquilo, eu dependo. Não, você faça a tua parte. Mas o teu sustento não vem do teu patrão, vem de Deus. É Deus que está te sustentando. É isso que nós temos que ter, essa confiança. É Deus que vai nos amparar, Deus é que vai nos sustentar, Deus é que vai dar comida pra gente, que vai dar roupa pra gente. Não, mas o emprego, quem me dá? Não. Quem dá é Deus. Deus é que dá, né? Então isso é maravilhoso. E no capítulo 1, de novo, é uma referência que a gente vai fazendo para juntar a carta toda, né? No capítulo 1 de Tiago, no versículo 12, ali diz que a recompensa é a coroa da vida. Coroa da vida, quer ver? Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Então tem uma coroa da vida, a recompensa é essa, a recompensa sempre vem do Senhor, pode ter certeza, é dele que vem a recompensa. Agora, no capítulo 5, que nós estamos estudando, agora esse ponto aqui, capítulo 5, versículos 7 e 8, Tiago diz que a recompensa também é a vinda do Senhor. A recompensa é a vinda de Cristo. Ele fala aqui da segunda vinda em dois aspectos. Dois aspectos aqui ele abre para nós aqui. É como uma alegre esperança. A vinda do Senhor é uma alegre esperança e também é uma temível expectativa. Temível expectativa. Para os salvos, o Senhor traz o quê? Compaixão e misericórdia. A vida do Senhor é isso, ele está voltando para nos buscar. Então, o que ele traz para nós? Compaixão e misericórdia. E para os ímpios, para quem não crê, o juiz traz o quê? Julgamento. Ele vai julgar as pessoas que não creem, os que não aceitaram e se julgam já certos, eu me garanto, e Deus dá a chance e fala assim, não, eu quero salvar vocês. Ah, não, eu já sou salvo, eu já... Então, é esses dois pontos, a vinda do Senhor, em dois aspectos que ele coloca para nós. Então, Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima e o juiz está às portas. Então, a vinda do Senhor vem e leva para as bodas, leva para o paraíso, leva para o céu. E quem fica, ele desce como juiz, para ele julgar cada um conforme cada um fez, se garante. Então vamos julgar, ver se vocês estão corretos no que vocês praticaram e fizeram, que coisa, né? Se for olhar, nós também, o que a gente pratica? A gente pratica também coisas erradas. Mas através da cruz, através do arrependimento, nós somos perdoados e joga no mar do esquecimento para nunca mais lembrar. Isso é coisa boa? Meu Deus, bota boa nisso, né? Bota boa nisso. E o diabo vem lembrando na nossa mente, você fez isso, fez aquilo. Eu falei, pior que fiz mesmo. Só que chega para Deus, Deus fala assim, não, já está tudo certo com ele. Não, mas ele fez isso. Não, mas está tudo certo. Porque ele olha através do sangue, através desse caminho que foi aberto para nós, né? Então, ao mesmo tempo que a vinda do Senhor será um dia glorioso, como a gente canta vários hinos nesse sentido, um dia glorioso para a igreja, será também o terrível dia do Senhor para os ímpios. Então, dois pontos terríveis, assim, no sentido, né? Bom para quem crê e para quem está crendo que o Senhor vai nos buscar pela graça e misericórdia dele. Agora, para quem não crê, vai ser juízo, vai ser um terrível dia. E para nós vai ser um glorioso dia. Então é maravilhoso isso, né? Então a vinda do Senhor, ela é um sinal de alerta sobre o perigo do mau uso também da língua. O mau uso da língua. Tiago 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Não se queixar dos outros. É o que está falando, está se queixando. Tiago expressa isso de uma maneira, a gente pensa, mas parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas devemos ter cuidado para não nos queixarmos uns dos outros. Também devemos ter cuidado para não fazermos juramentos impróprios, que ele cita em Tiago 5,12. Diz, ao mais, sobretudo, irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que vossa palavra seja sim, sim. Se não, não. Porque para que não caia em condenação. Tipo assim, a gente não precisa jurar. Mas se eu vou jurar, então que eu cumpra. O problema é que a gente muitas vezes não cumpre. Aí que é o problema, né? Aí por isso que ele está falando aqui. Eu falei, não, é mais fácil fazer um voto do que cumpri-lo. Ah, não, eu prometo, eu vou fazer isso aí.
Porque aí você enrola o camarada e depois não dá e pronto, foi. Só que você fazer isso com Deus, Deus leva muito a sério. Falei, então não promete nada. Só faz. Se tiver que fazer, faz. Que promete, mas depois não cumpre. Aí é pior. Ah, não, eu vou prometer porque é mais fácil. É do que cumprir. Não, eu vou cumprir. Ah, porque eu cumprir. A gente já passa por isso no nosso dia a dia, quando a gente faz, não, eu vou fazer isso. Aí a gente começa a fazer, daqui a pouco a gente esquece. Por quê? A gente é falho. A gente passa por cima dos nossos propósitos nós mesmos. E é difícil você cumprir isso. Então o Tiago tá falando assim, ó, não jura. Não fica fazendo voto assim se você não vai cumprir. Por isso que a Bíblia fala sobre isso, né? E é mais fácil fazer voto do que cumpri-lo. Quando fazemos um voto, devemos cumpri-lo. Porque Deus não gosta de tolos. Você pensa assim, tolos? Quer ver? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha o que diz aqui o sábio Salomão. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardais em cumpri-lo, porque não se agrada Deus de tolos. O que votares, paga. Se você votou, paga. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. Você vê? Está na Bíblia. Deus considera uma pessoa que faz um voto e não cumpre, Deus não se agrada de tolos. Que coisa, né? Então Deus não exige da gente ficar fazendo promessa, porque Ele é o Deus de promessa. Ele sim, Ele promete, Ele cumpre. Podemos ter certeza disso, quando Ele promete, Ele vai cumprir tudo o que Ele falou. Se Ele agiu de uma maneira com a pessoa lá no passado, o profeta chega a falar sobre isso. Pode confiar que Ele vai agir com você da mesma maneira. Vai acontecer com você também. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Ele não muda nisso. Ele é fiel à palavra dele. Ele falou. Então é isso que Tiago está advertindo para nós. É mais importante ser real do que dramático. Porque às vezes a gente quer fazer um auê, ele quer fazer um drama. Né? Porque eu vou fazer? Não vou fazer nada, fica quieto, baixa a bola. Você é humano. Tá? Então é isso que o Tiago está colocando para nós aqui. Né? Que não ser dramático, ser real, seja sincero, seja verdadeiro. Pede ajuda para Deus, me ajuda, se eu quiser, se o Senhor me dá uma força, eu vou fazer isso aqui. É mais real a coisa, né? O nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não. É isso. Devemos ser íntegros em nossa palavra. Deus ama a sinceridade. Seja sincero em todos os momentos. Eu costumo dizer que Deus não tem problema com nossos pecados, nossas falhas. Ele não tem problema com isso aí, não. Ele sabe. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa vida do começo até o fim. Nós estamos aqui, uns começando, eu estou com meus 53 anos. Ele já sabe minha vida na frente, meus erros, o que eu vou fazer de errado. E então está tranquilo, ele não tem problema com isso. Ele tem problema com a nossa falta de crer, com a nossa falta de sinceridade, de querer enganar as pessoas e muitas vezes a gente quer enganar Deus também, que sabe tudo da nossa vida. Então é isso que Tiago coloca para nós e a gente deve ser realmente íntegros, né? Devemos ser íntegros na nossa palavra, sinceros, né? Ser sempre verdadeiro com Deus e com as pessoas, praticando a verdade. A vinda do Senhor está próxima, está às portas, diz Tiago. Enquanto Jesus não volta, nós não devemos esperar vida fácil nesse mundo. É isso que Tiago coloca no capítulo 1 e também aqui encerrando no capítulo 5.
Não devemos esperar a vida fácil nesse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Em Atos capítulo 14, versículo 22, Atos 14, 22, ali nos exorta a permanecer animado na fé, porque é por muitas tribulações que nos importa entrarmos no reino de Deus. Nós vamos entrar no reino de Deus, mas vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter prova. Devemos ser pacientes até Jesus voltar. Você vê que a Escritura ela é clara, ela não corta a volta, ela não engana. Ela está dizendo assim, você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Jesus mesmo. Negue-se a si mesmo, perca a sua vida, toma a tua cruz e me siga. Jesus fala, no mundo vai ter aflição. Vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, a palavra de Deus em nenhum momento pensa assim, aceita o que eu fiz na cruz do Calvário, é de graça, e vocês, vão ser as pessoas que não vão ter problema nenhum nesse mundo. Não, você não encontra isso em nenhum lugar na Bíblia. Vocês vão ser perseguidos também, como eu fui. Então é isso, é bem claro. A Bíblia e Tiago está bem nessa linha, dizendo isso também. Mas como é possível nós vivermos esse tipo de paciência até Jesus voltar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós. Como nós devemos viver, como é possível viver esse tipo de vida, tendo paciência até Jesus voltar? Tiago dá 3 exemplos para nós. Nós vamos fechar com esses 3 exemplos que ele dá para nós aqui, para a gente não ter dúvida que a paciência nós temos que ter no meio do sofrimento. Paciência não é quando tudo vai bem, é como a corrida da lebre e a tartaruga. Vamos apostar uma corrida? Vamos. Aí a lebre pensou assim, mas eu ganho essa tartaruga aí, coitada. Coitado, carrega a casa nas costas e não vai adiantar nada. Eu não tenho casa, não tenho nada, eu já vou dando uns pulos, já vou ganhar. E deu as corridas dela, parava, descansava. E foi indo. Parece uma corrida que parece uma fábula que contam que é a vida do cristão, mas não é assim. Muitas vezes a vida do cristão é como a da tartaruga. É nos trotezinhos, no passinho, entrando, subindo uns negocinhos, aí às vezes dá umas roladas, né? Aí dá uma sorte de cair em pé, porque se cai assim, fica com o casco assim, né? Aí vai se ajeitando até desvirar, aí vai tempo ali, tentando ali, fazendo força. É mais ou menos assim. Do que esse alegre, corre. Acabou lá no meio da corrida ali, parou, dormiu demais, né? Relaxou, vida relaxada, acomodada. Tá tudo bem, tô garantido, tá tudo certo. E não tava. Acordou lá, tava jogando a tartaruga pra cima. Assim, ganhou. A tartaruga ganhou da lebre. É umas histórias que fecha muito com a vida cristã, né? Então, Tiago nos deixa 3 exemplos sobre paciência. Primeiro, a paciência do lavrador. A paciência do lavrador. O agricultor planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sobre as condições certas, a semente nasce, cresce, floresce e dá fruto. É isso aí. Mas é rápido assim? Pois é, tem um processo. Tem um processo ali. O agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo. Nenhum. Ele planta e tem que esperar. Não é assim, eu planto, no outro dia eu dou uma cavada lá, ver se já nasceu. Eu falo, não, mas você vai matar a semente, não faça isso. Você planta e deixa. E ele começa a dizer assim, ele depende o quê? Da chuva temporã e da serôdia. O que é temporã? Temporã é aquelas primeiras chuvas que vêm para molhar a terra, ali acomodar a semente ali, vem aquela chuva, ali a temporã. Aí a serôdia é aquela chuva que vem mais no final. Vem mais no final, as últimas chuvas ali para dar aquela ajeitada e é isso. Depende de quem? De Deus. Depende de Deus. Então é isso, ele bota essas 2 chuvas e como um agricultor que tem que ficar ali plantando, esperando.
O nosso coração é a terra. E a semente é a palavra de Deus. Tem um processo. E muitas vezes nosso coração se torna o quê? Seco, duro. E precisa o quê? Um bálsamo ali do Espírito Santo. Então Deus manda as chuvas. E devemos ser o quê? Paciente até vir a chuva. Paciente para Deus. E é Ele que está cuidando da lavoura, né? Então isso é maravilhoso. Esse é o primeiro. A paciência do lavrador. Segundo, a paciência dos profetas. Como a paciência dos profetas? Homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus e tiveram que ter paciência. Imagina, Deus chegar assim, ó, vem cá, Wabi. Você vai lá e desce lá e fala pro povo lá que, ó, é isso, é aquilo e aquilo, eu tô chegando, vou resolver, vou fazer e tal. Aí ele vai e chega, fala, cala a boca, rapaz, não sabe de nada, fica quieto, e vai e não dá bola. Então, mas, não, tô falando aqui em nome de Deus, assim diz o Senhor. Que assim diz o Senhor, o quê, mano? Como Noé, pregou 120 anos e teve que aguentar. Cara, mas é Deus que mandou fazer aquilo. Noé podia falar assim, ô Deus, dá uma ajuda aí, cara. Tá difícil o negócio aqui, mano. Esse povo aí não tá acreditando, eles estão achando que o Senhor não falou nada comigo. Aparece aí de mão assim e olha para todo mundo assim que todo mundo vai acreditar. Não, Deus não faz isso. Tinha que acreditar em Noé. Os profetas tiveram que ter paciência para ficar ali. A ponto de um Jonas chegar e falar, eu não vou não. Se eu pregar para ele, eu não vou não, eu vou para outro lugar, né? Vou lá, vou me desgastar lá, vou ficar pregando, andando pela cidade, fazendo evangelismo, pregando por tudo lá, e depois no final lá eles vão se arrepender, o Senhor vai tudo perdoar eles. O que eu vou pregar lá? Pregar condenação para eles? Que condenação, o Senhor não vai condenar ninguém. Esse era o problema de Jonas. Ele fugiu, pegou o navio e foi lá para Tarso por causa disso. Ele achou que Deus ia fazer isso. E fez mesmo. E fez mesmo. Aí ele, vou morrer, dá vontade de morrer. Aí foi lá, saiu da cidade, falou, vou morrer, quero morrer. E é assim, né? Nós somos assim. Às vezes a gente se desespera. Os profetas de Deus é isso. É igual Elias. Pediu fogo, matou lá uns 450 profetas de Baal e foi. Aí ouviu uma conversa lá que Jezabel falou assim, Jezabel vai acabar contigo. Vai te matar. Aí, ele ficou assim, aí agora, né? Eu fiz um estrago aí, e agora essa mulher vai me pegar. Ele fugiu e quis morrer. Vou morrer. Caiu em depressão, fugiu, se enfiou na caverna. Deus falou, sai dessa caverna, volta ali. Vai terminar o serviço. Tiago está dando o exemplo dos profetas. É isso. Daniel, Ezequiel e tantos, Isaías, Jeremias, todos passaram por isso. Tinham palavras de Deus, ouviram a voz de Deus, passaram o recado, mas tiveram que ter paciência até ver a coisa se cumprir. Isaías foi cerrado ao meio de tanta profecia que ele deu. Parecia que ninguém estava dando ouvido para ele. Profetizou Isaías 53 de Jesus, do Messias que viria. Ninguém nem aí. E ele morreu, né? O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele já falou para Tiago, falou assim, Tiago, você quer entrar na batalha aí, você vai ser perseguido. O negócio vai pegar para o seu lado. Nem sempre a obediência a Deus produz vida fácil. É isso que Tiago está dizendo. Se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? É uma pergunta. Se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Não. Mas se ela for fiel, ela vai ser perseguida. Aí sim. Se ela for fiel, ela vai ser perseguida. Que coisa. A nossa paciência em tempos de provas é um poderoso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. É realmente passar pela prova com paciência e chegar no final
tá tudo bem, cheguei. E o terceiro, paciência de Jó. Por que ele deixou Jó por último? Jó. Em Tiago 5,11, nos diz que eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Sofreram, a gente conhece a vida de Jó. Jó era justo. Eu pensei, tá, mas por que Jó sofreu? Ele era justo, fazia tudo certo. Quando eu era pequeno, eu pensei assim, rapaz, não dá para fazer as coisas muito certo. Sim, eu pensava. Eu ouvia assim, falando de Jó, assim, o pastor assim, olhava para ele assim e falei, rapaz, o cara perdeu todos os filhos. Perdeu todos os bens. Pegou doença de tudo que até tipo que existia. A mulher falou com ele, cara, não te quero mais. Tem um bafo de onça que tá louco. Abandona o teu Deus e morre. Os amigos. O cara perdeu tudo. E era justo, era fiel. Pá, não dá pra ser muito certo. E ele tava naquela lá por causa de Deus ainda. Porque o diabo, lá no capítulo 1 de Jó, o diabo chega lá, aí Deus falou assim, e aí, cara? Você tá andando aí? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô dando umas voltas aí, pela terra aí. Aí Deus fala assim, você viu lá? Meu servo Jó? Aquele é um cabra bom, né? Aquele é fiel. Aquele é bom mesmo. O diabo não tinha o que falar, né? Sério, mano. Se eu dar tudo pra ele. Não é por causa disso. Não, é assim. Se eu dar tudo pra ele, por isso que ele é fiel assim. Eu falei, não. Tira dele pra você ver. Ideia de Deus. Tira dele. Ele falou assim, só não toca na vida dele. Mas pode tirar tudo. Eu olhava aquilo ali e falei assim, cara, não dá pra ser muito certo, né? Você vê que é um exemplo tão absurdo que está registrado na Bíblia para mostrar que nós vamos passar. Como eu li sexta-feira, e na semente da manhã de sexta também, de Isaías 42, que Deus nos guia por caminhos desconhecidos, que muitas vezes a gente não sabe, mas que no final vai dar bom. Aí nós precisamos ser guiados e confiar no Senhor. Assim Jó. Aí o próprio Deus deu testemunho a seu respeito. Na Bíblia ali, não sei se tem um outro ali que Deus falou assim, esse é fiel, esse é certinho, esse é justo. Mas falou de Jó. E o coitado sofreu. De ser uma testemunha perfeita de Deus. Você vê que coisa, parece que não escapamos de jeito nenhum de sofrer. De passar tribulações, de passar aflições, né? Jó perdeu tudo. E eu estava lendo uma reportagem um estudo sobre Jó, e ele faz, no livro de Jó ali, ele faz 16 vezes a pergunta por quê? Por quê? Por quê isso? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso? 16 vezes ele faz essa pergunta por quê? Ele expressa em sua queixa, ele fala da sua queixa, ele se questiona, ele se queixa 34 vezes. 34 vezes. Sabe o que acontece? No auge da sua dor, no pior momento da vida dele, ele expressa em Jó 13,15, ele fala assim, ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Aquele hino que a gente cantava, tem que cantar de novo, né? Muito bom assim. Ainda que Deus me mate, ainda assim eu vou esperar nele. Que coisa, né? Jó 13, versículo 15. Jó esperou com paciência no Senhor e Deus o honrou. Deus honrou ele. Deus não explicou nada para Jó dos questionamentos dele. Você não vê em nenhum momento Deus explicando para ele sobre as queixas, sobre os porquês.
Apesar dele não conhecer os porquê de Deus, porque ele questionou Deus, mas por quê? Por quê? E é isso, e é aquilo, e aquilo. Ele pôde conhecer o caráter de Deus. Ele chegou a expressar, eu só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço ele. Rapaz, Deus é bom mesmo. Deus é poderoso mesmo. Você vê que loucura isso? Loucura, 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 a loucura do Evangelho. E o livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos nos sofrimentos que nós não entendemos. E que no final Deus se revela como um Deus cheio de bondade e misericórdia. Que coisa, né? Que coisa. Esse é o nosso bloco aqui, que coube a nós meditar um pouquinho. Sofrimento e paciência. Paciência no sofrimento, na dor, na angústia, na aflição. Tiago deseja aqui com isso nos encorajar, com essa carta, nos encorajar a sermos pacientes em tempo de provas e sofrimentos. Então é isso. Uma é como agricultor, procurar oportunidades para testemunhar mesmo no meio de sofrimentos e tudo ali. O agricultor ali esperando a colheita. Os profetas ali testemunhar mesmo quando ninguém está ouvindo, ninguém está fazendo nada. E como Jó, devemos esperar com paciência para que o Senhor complete o seu amoroso propósito em nossas vidas, mesmo em meio a sofrimentos. Que coisa, né? Que Deus possa nos abençoar. É isso aí. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos fazer uma oração só para a gente entrar na outra parte. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Pai, por esse estudo, essa partícula aqui da Tua Palavra. Que isso possa trazer realmente uma paz para nós, uma alegria e uma paciência. Por certo, se houver tempo, se houver mais anos, desde os mais novos aqui aos mais velhos, ainda temos que ter bastante paciência nas aflições que nós vamos ter nesta vida, Senhor. Por isso, muito obrigado, que isso possa se assentar no nosso coração e nos momentos de lutas, de prova que a gente possa passar nessa vida, que possamos lembrar dessa parte de Tiago, dessa carta, que adverte a cada um de nós a sermos pacientes nas provas, nas lutas e ser paciente até o Senhor voltar. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia.